Nós temos aqui na escola um projeto de convivência onde foi reorganizada o currículo da escola e o nome da disciplina Viva Ética, no qual a gente ministra aulas tratando sobre a convivência dos alunos, a convivência na escola. Na verdade, cada segmento da escola tem assembleia. Segmento de funcionários, direção, professores e, como também não, os alunos. Para mim, enquanto educadora, eu sempre busquei isso. E eu tentei vários tipos de instrumentos, como fazer. Sempre fui assim, meio... Sabe quando você sai atirando para tudo que é lado? E eu acho que a Assembleia foi uma maneira da gente organizar a participação de todos. Quando eu faço as assembleias com os pequenos, eles sentem mesmo como algo assim, um ganho. É o meu direito de falar, é a nossa hora. Por isso que eles cobram muito que aconteça. Quando eu chego na sala, já está tudo arrumado. A cada 3 meses, os alunos pegam aqueles pontos de pauta. Alguns dos pontos de pauta são discutidos nas turmas, são levados para a Assembleia Geral de Alunos, onde conta com 2 representantes de todas as turmas do 6º aos 9º anos. Assuntos que incomodam, assuntos que são de dificuldade de relacionamento, elogios, e também dando voz a eles para que eles possam sugerir encaminhamentos ou dar sugestões de coisas que eles acham que sejam importantes dentro da escola. Monta-se a coordenação da mesa, monta alguém que vai fazer relatório. Tem professores que ficam acompanhando, apenas observando ou tirando alguma dúvida quando este é questionado pelos próprios alunos. Eu tenho 3 turmas de 9º ano. Eles já passaram pelas atividades de assembleia no ano passado, estão em assembleias desde o início do ano, esse ano também. Eu percebo que alguns dos alunos eles conseguem sim, né? Porque o fato de você pensar em coordenar uma assembleia, esse é um dos papéis que é mais difícil para eles. Né, fazer a pauta é muito tranquilo, registrar a ata é muito tranquilo para eles, mas o fato de coordenar, né, de ser o próprio par, de ter que pedir para o outro, olha, não é sua vez de falar, levanta a mão. Então, em alguns momentos ainda tem uma fala desrespeitosa, então a gente percebe disso, uma dificuldade mesmo em lidar com o outro, naquele momento, olha, eu estou como coordenador da Assembleia e eu preciso que vocês respeitem esse momento, respeitem o que eu estou dizendo. Então, acredito que isso para eles, ainda para se impor, para se colocar, seja um pouco difícil. Porém, é um exercício. Ontem nós estivemos numa reunião com todas as CPAs da região sudoeste. E eu estava sentada com os alunos. E uma escola falando e fazendo reivindicação de material, preciso disso, preciso daquilo. Aí a aluna virou para mim e falou assim, Sandra, nós viemos aqui para mostrar plano de ação? Eu falei, por que essas escolas estão pedindo? Eles não entenderam. Dizer, a gente percebeu, assim, eu comentei com a professora Lúcia e tal, eu falei, Lúcia, os alunos estão lá na frente das equipes gestoras das outras escolas. Eles têm total consciência do que ele estava fazendo lá. Então eu acho que tudo isso tem a ver com essa discussão aberta que nós estamos tendo hoje, né? Bom, gente, o tema do passeio foi trazido pelo nono C, devido à injustiça que é uma coisa que é conversado muito, querido, nessa Assembleia, sobre justiça e igualdade. Isso não está acontecendo de jeito nenhum, porque o que acontece? Eles conversam muito com a gente sobre isso, só que isso não está acontecendo, porque fizeram o passeio com os oitavos, incluíram alguns alunos dos nonos e não incluíram o nono C. A gente não gostou disso.
Porque se incluir pessoas dos dois nomes, por que não incluir o nome C também? Eles são igual a gente. E cadê a igualdade nisso? Conflito. A gente tem 5 dias de aula em uma semana. A gente tem 5 dias de aula em uma semana. Por 9 meses. Você tem a chance de provar que você merece outra coisa durante 9 meses. Tanto que na minha sala o professor chega e fala: vai ter passeio por merecimento. Tem pessoas que já falam: então eu sei que eu não vou. Aí a pessoa já fala: tal pessoa vai, e são essas que vão. Porque eles já sabem quem faz bagunça e quem não faz. Para limitar para os melhores alunos. Se é um passeio cultural que envolve lição, para depois fazer alguma atividade sobre esse assunto, um passeio cultural, artes ou tal, tem sim que levar os outros alunos por causa que isso vai interferir em nós. Agora eu acho que assim, ficar tricando. Outro vai porque merece, mas a gente precisa de oportunidades. Assim como, não lembro quem comentou. Tem tempo para isso. Não podemos, os professores não podem mimar o aluno. Eu sei que se eu vou para o passeio, eu vou ficar quietinho aqui na sala. É a mesma coisa do filho de hipócrita, ou seja, num lugar uma coisa, no outro é outra. Ou seja, podemos levar esse assunto. A Sandra ou o professor que vai nas reuniões de professores, eles conversam entre eles, e não entre a gente. Por exemplo, vamos supor, vou colocar o exemplo do Gabriel. Gabriel faz bagunça na sala. Comparação. Faz comparação. Não, é verdade. Faz bagunça na sala. O professor leva ele. O que vai adiantar? Ele vai falar: se eu fizer bagunça aqui, se tiver passeio, pouco importa, eu vou do mesmo jeito. Ou seja, o professor vai estar mimando esse aluno, não vai adiantar em nada. Segunda chance é para aqueles que realmente querem uma segunda chance. Então, o meu ponto de opinião jurista sobre uma solução para ficar essa mesmo assunto, acho que é por individualidade, outro acho que é injustiça. Leve esse assunto passando e na reunião de professor ele discute o que vão fazer com os alunos e os pacientes. E não a gente ficar discutindo e falar: minha sala merece, minha sala merece, minha sala é maior que a sua, mas a sua também tem que ter uma segunda chance. Então esse que vai ver os professores. Se é por merecimento, passeio cultural, vai ter atividade. Então eu acho que não tem necessidade de ficar discutindo um assunto que não tem o porquê. Esse é o meu ponto de vista. Tanto contato com as pessoas de outras escolas, mas o pouco contato que eu tenho é que naquelas escolas não rola assembleia, é que eles não conseguem resolver discussões no diálogo ou na conversa, ou depois ficar tudo tranquilo. Normalmente sempre rola uma briga, uma implicação, alguma coisa depois da escola, ou dentro da escola mesmo, eles acabam tentando resolver tudo do jeito deles, E aqui não, aqui é diferente, igual rolou a assembleia, rolou umas discussões, cada um com a sua opinião, mas depois no final cada um respeitou a opinião do outro e saiu todo mundo tranquilo, todo mundo amigo, tudo na paz. E nas outras escolas não é assim. Aqui que tá rolando a assembleia tá bem melhor. Antigamente não era assim, como ela disse, porque eu estudo aqui há 9 anos e realmente não era assim, era 6º ano com medo de 9º ano, 8º ano separado, era tudo assim, era cada um por si. Hoje não, depois dessas assembleias, a gente tá bem mais unidos e bem mais juntos. Por mais que a gente não veja o resultado, tem muito. Às vezes a gente pensa que não tá acontecendo, assim porque a gente não vê a diferença, mas às vezes uma pessoa percebeu que aquilo não era certo e parou de fazer, já é uma menos. Então eu acho que tá ajudando muito e é melhor, porque quando a gente sai daqui, o respeito vai ser algo que a gente vai necessitar muito, você não precisa. Muita gente às vezes não sabe a diferença das coisas e é bom os professores conseguirem explicar, passar isso pra gente, um modo de ver a vida diferente que a gente Alguns outros assuntos são levados para a Assembleia Geral dos Alunos, como por exemplo
a questão do intervalo, né? Assunto que partiu de uma sala de aula, né? Foi levado, os alunos todos toparam e falaram o seguinte: olha, a gente não tem mais, nós queremos, na verdade, um espaço maior, um espaço mais amplo para trabalhar, para vivenciar durante o intervalo. Anteriormente era confinado apenas no pátio interno e no refeitório. É um espaço realmente pequeno, a nossa escola é precária em relação a isso. Temos um pátio ampliado, mas que tínhamos dificuldade de trabalhar. E aí eles reivindicaram isso junto à gestão da escola e fizeram alguns acordos, né? Acordos de respeitar o horário de saída e o horário de retorno, acordo de não fazer muito barulho para não incomodar as outras salas que estavam tendo aula. Esses acordos foram respeitados, né? Constantemente a gente tem que revisar esses acordos, mas foi uma reivindicação deles e foi um ganho muito grande. Para nós, não surtiu muito efeito, não mudou muita coisa para nós professores, mas para os alunos foi de um ganho imenso. E é um dos resultados das assembleias escolares realizadas aqui na Escola Maria Pavanaty Fávaro. E as assembleias, ela tem essa característica mesmo, de dar voz, de conseguir ouvir o outro, de pensar com o outro e juntos pensarem que o problema não é de um ou de outro professor, mas é um problema da escola. Por ser da escola, todos têm num coletivo de achar uma solução, de pensar em soluções e de encaminhamentos para que melhore tudo isso. Então esses avanços, eles começaram a ficar um pouco mais efetivos depois que a gente conquistou esses espaços nas assembleias de professores, até mesmo com outros cargos de pessoas que trabalham aqui na escola, né? As assembleias de segmento, com o pessoal da limpeza, da cozinha. A gente tinha, às vezes, algumas dificuldades, algum mal-estar em relação a isso. O grupo de professores tem dificuldade em relacionamento com tal grupo. O que um fala é complicado para o outro entender. Então, assim, esses espaços, eles vêm e permitem que a gente comece a se colocar no lugar do outro, comece a pensar, e aí não é um problema dos professores, é um problema da escola. E se é da escola, todo mundo tem que pensar junto. Olha, os avanços são os melhores possíveis, né? A gente tem alunos super engajados, alunos preocupados com a escola, alunos presentes, alunos... Eu acho que assim, o maior avanço é você assistir uma assembleia de alunos, é você ler as atas que os alunos te mandam, é você ouvir as reivindicações deles. Esses dias eu participei da assembleia do C, se não me engano, acho que foi o C? Não, vamos lá. Eu fiquei encantada, o nível de discussão, então o avanço é super sensível. Eu me emociono muito toda vez que eu vejo eles falando, por mais que eu fique me metendo aqui nas coisas que eles vão fazendo, mas eu gosto muito da maneira como eles vão conduzindo as coisas, né? Eu acho que eles são muito mais respeitosos, eles cumprem mais os combinados, apesar deles quebrarem, né? Muitas vezes por conta da idade mesmo. Eu sinto como eles levam a sério as coisas que são decididas aqui, né? Algumas assim como dos alunos, né, acho que a gente estava num movimento crescente de experimentar, de saber como que era, de como organizar uma pauta, de quais os assuntos que a gente poderia tratar ou não. Eu acho que os professores também estão nesse caminho. Então, muitos dos temas apontados em pauta, do que eles querem discutir, ainda está muito voltado para a questão física, para a questão de organização, para questões que fogem um pouco do trabalho pedagógico da escola. Não que esses temas não apareçam, mas assim, eles ainda estão muito equilibrados com essas outras propostas, né? De saber onde vão ser as salas, o número de alunos por turma, os horários de intervalo, onde são esses espaços de intervalo. Então ainda está muito voltado para isso. Porém, com regularmente essas assembleias acontecendo, isso vai mudando um pouco, né? Então o que a gente tem percebido é esse crescente. Ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? Vendo todo o movimento que foi feito com os alunos e aonde eles estão nas pautas e nas discussões, mas a gente acredita que é um movimento que tem que acontecer, né? Tem que passar dessa coisa muito simples, muito óbvia, para pensar em reflexões um pouco mais abstratas